Este programa é uma produção independente, de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, aonde vai? A Assembleia de Deus chegou ao centenário, todo o povo de Deus, aonde vai? Alô, bom dia, amado ouvinte da Rádio Harmonia FM 92,7. Jesus em primeiro lugar. Está entrando no ar, neste exato momento, pelas ondas da rádio, o programa Voz das Assembleias de Deus, Ministério Pastor Salatiel Fidelis de Souza. E este que vos fala é o presbítero Mauro Lúcio. Que alegria, meu irmão! A semana lá vai, está indo embora e nós estamos aqui, reunidos, de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 horas da manhã. E meu irmão, eu vou lhe falar uma coisa, você está proibido acordar depois das 8, meu querido, você tem que acordar às 7h30. Ou 7h40, dá tempo você lavar a cara, escovar os dentes, tomar um café e sentar aí onde você se encontra, de frente desse aparelho celular, quem sabe aí na onda do celular com FM, uma invenção maravilhosa. Quem sabe na frente da internet, no computador, ou quem sabe aquele aparelho de rádio mesmo antigo, que já virou peça de museu e relíquia, mas tem muita gente que usa, não é mesmo, minha irmã? Aquele radinho que já ouviu tanta coisa, já transmitiu tanta coisa, está transmitindo agora a mensagem da palavra de Deus. Está proibido acordar depois das 8 horas, hein? Tem que acordar antes, lavar o rosto, se preparar, tomar aquele café abençoado. Se não puder tomar o café, você vai fazer jejum na marra, porque tem vezes que Deus faz isso. O crente que não jejua, não consagra, não busca e ora, tem vezes que ele vai jejuar na marra, porque não vai ter o café da manhã, não vai ter o arroz, não vai ter o feijão. E a oração que Jesus ensina é a oração do Pai Nosso, né? É o pão nosso, a cada dia nos dá hoje. Ou seja, esta oração, ela mostra que a gente não chega para Deus e faz oração e no começo do ano a gente perde tudo que a gente quer. Já pensou? A gente fizesse uma oração no início do ano, que anotássemos tudo que nós vamos precisar no início do ano. Todas as contas, todos os projetos, o arroz, o feijão, a farinha e o fubá. Tem que sobrar dinheiro para carne também. Aí você faz aquela oração e numa única oração do ano Deus te envia tudo. Aí ele manda lá um caminhão de supermercado, um caminhão aí de eletrônico, um caminhão de dinheiro, um caminhão de vitória. Sabe o que vai acontecer? Ia ter um monte de crente desviado no decorrer do ano todo, que só ia orar no ano seguinte. É por isso que a oração do Pai Nosso fala que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É porque a cada dia ele supra a minha necessidade, ele supra a sua necessidade. Ele não faz tudo de uma vez não, meu querido, senão a gente acaba desviando, a gente acaba afastando da presença de Deus. Muitos já afastaram de Deus quando alcançaram a bênção, ou muitos caíram depois que foram abençoados. Não é porque a bênção levou a cair, foi a falta de vigilância, a falta de atenção. Davi, enquanto fugia para a caverna de Adulão, enquanto lutava com o gigante, com o leão, enquanto travava batalhas, ele estava de pé, mas o dia que ele foi abençoado plenamente por Deus, Davi se descuida e lá vai ele olhar a garota da laje. Ah, meu Jesus! Davi não foi para a guerra com seus soldados, passeando por sobre a laje, não sei o que aquela mulher devia estar fazendo nua,
tomando banho, toda fazendo aquele nu artístico, e Davi contemplando aquela cena, estava no lugar que não devia, fazendo o que não devia, e acabou fazendo besteira. E o que dizer de Gideão? Complexo de inferioridade. Minha família, a minha tribo é a tribo mais pobre de Israel. E dentro da minha tribo, eu sou da família mais pobre dentro dessa tribo. E dentro da minha família, eu sou o mais pobre da minha família. Ele quis dizer, sou pobre, pobre, pobre de maré merci. E Deus virou para ele, Gideão, vai nessa tua força que Deus é contigo. O que Deus estava querendo dizer? Rapaz, eu não estou olhando o quanto que você tem no seu bolso, quais são os teus bens, quais são as suas possessões, quais são as suas conquistas, de que família que você é, se você é da família renomada ou se você não é de família renomada, Gideão. Eu estou vendo que dentro de você há um desejo por mudança, há um sentimento de querer lutar por mudar, porque ele estava debulhando trigo no lagar, meu querido, e ali era o lugar de se amassar uvas, mas ele fez o que ninguém estava fazendo. Meu amado irmão, Deus não nos abençoa por completo de uma vez, porque senão vai ter um monte de desviado por aí, meu querido. Tem gente que não pode receber a bênção de Deus por completo de uma vez só não, que faz besteira, mete o pé pelas mãos. O pastor Heber, lá de São Raimundo, que é meu amigo chegado lá de tarde, foi meu monitor de tarde, ele traz um relato de um rapaz. Esse é um relato verídico, isso aí não é aquelas histórias e fábulas não, é um fato verídico mesmo. Que ele ia à igreja todos os domingos na escola dominical, não perdia um trabalho, não perdia um culto sequer, estava sempre assíduo e às vezes indo a pé com dificuldade. Um dia ele conseguiu comprar uma bicicleta lá por volta dos anos 80. Eu lembro quando eu tinha meus 14 anos que eu trabalhei, eu comprei uma Monarch 10, aquela Monarch barra circular, cubo japonês. Os meninos aí novos que não sabem o que é isso, foi o primeiro veículo que eu comprei, paguei de 4 prestações de segunda mão ainda, era a mesma coisa, quase que comprar uma moto hoje, uma Honda Bis, era quase que a mesma coisa, e eu fiquei feliz da vida. Esse irmão comprou uma bicicleta novinha e ia de bicicleta para a igreja. Chegando lá na igreja, os irmãos na época era só de bicicleta, querido. Quem tinha transporte aí era beiçuda, que era o cavalo ou jumento, uma mula, era uma Brasília, uma variante, um fusquinha, sola de sapato, maçã no barro às vezes, e bicicleta, era na época da bicicleta. Aí o pessoal colocava aquelas bicicletas na igreja e o Weber disse que alguém amontoou as bicicletas em cima da dele, a dele caiu, e quando ele voltou para pegar a bicicleta dele tava por baixo. Ele quase desviou naquele dia, que xingou pra lá e ficou bravo. Aí ele foi de novo, mais uma vez, fizeram de novo com a bicicleta dele, arranharam a bicicleta dele. Procuraram por esse irmão, ele ficou sumido uns tempos da igreja e nada de aparecer nas escolas dominical da igreja. Alguém foi atrás dele, perguntou por que ele estava sumido. Ele estava sempre assíduo aos trabalhos da igreja, ele não afastava de nenhum trabalho. Diante daquele episódio, quando foram até ele falou: sabe por que eu afastei? Porque, olha, de domingo eu estou lavando a minha bicicleta, só tem domingo para lavar a bicicleta, irmão. A vaidade entrou no coração dele por conta de uma bicicleta. É fácil a gente rir hoje, você tá rindo, né? Mas dentro do contexto histórico, naquela época a gente tinha uma bicicleta, era igual comprar uma moto hoje, mas não é essa a questão. Eu tenho que lavar minha bicicleta. E tava lá ele lavando a bicicleta, dando polimento no aro, dando polimento nos raios, limpando o guidão, passando cera na bicicleta. E ele depois falou: e também, eu não tô indo mais durante a semana e no culto à noite,
Porque quando eu chego lá, minha bicicleta já tá toda arranhada lá, que os irmãos arranharam a minha bicicleta. Então não vou mais na igreja mais também não. Ô irmãos, olha só, esse fato é verídico. Pode consultar o pastor Heber, meu mestre amado da ETAD, que ele vai confirmar essa história. O rapaz desviou da igreja por causa de uma bicicleta nova, gente. E quanta gente aí que por muito menos já afasta do Senhor, por causa de coisas efêmeras, coisas passageiras. Olha, o que nós cobiçamos e desejamos hoje, amado, amanhã se torna algo obsoleto, amanhã se torna algo ultrapassado. Eu me lembro logo no início da minha caminhada, no ano de 93, 94, 95, eu conheci um rapaz de nome Rafael. Esse rapaz, o sonho dele era que ele conseguisse comprar ou ganhar um Tempra Perua 16 válvula 2.0. Na época, era um dos carros mais badalados no Brasil. Quem tinha o Tempra 16 válvula 2.0 era a mesma coisa que está andando de Hilux hoje, ou andando de Corolla, ou andando de Honda Civic. Já se passaram de 93, 94 para cá, passaram-se mais ou menos 20 anos. Hoje ninguém quer saber de carro Tempra 16 válvula 2.0 porque é uma canoa furada. Quem compra um carro deste é igual um casamento, comprou, vai morrer com ele, porque não vai conseguir divorciar, porque ninguém vai querer pegar esse carro de voo, de negócio, meu filho. O que era prestigiado antes fica obsoleto, fica ultrapassado, vira uma pedra de tropeço que você fica doido para se livrar dele. E quem lembra daquelas vitrolas antigas, né? Assim, minha irmã? Essa irmã de cabelo mais branca lembra aquelas vitrolas antigas, né? Aquela vitrola Sonata que levantava a tampa, era a caixa de som e colocava ali o disco de vinil. Ali tocava aquela música e quem tinha um aparelho desse, meu irmão, era a mesma coisa do que ter um home theater. Ó, home theater em casa, surround, aqueles que custam 3 mil reais, 4 mil reais nas lojas de eletrodomésticos. Quem tinha um aparelho daquele, irmão, era quem tinha dinheiro. Hoje aquilo é relíquia. Não era aquele negócio de ser, nem CD mais usa. Usa agora é MP3. Mas naquela época passava aqueles discos de vinil, aqueles biscoitão bolachão, que não podia dar um arranhado. Se a criança esbarrasse na vitrola ou no disco de vinil lá, meu amigo, arranhava o disco todo, podia jogar fora. E quem tinha isso na época era quem tinha dinheiro. E olha o que acontece, virou passado, ficou esquecido, ultrapassado. O que nós queremos dizer? Que o homem, ele é insaciável nos seus desejos, nas suas vaidades e nas suas necessidades. Tão logo uma necessidade lhe é suprida, surgem muitas outras necessidades. E quando nós olhamos a oração do Pai Nosso, Jesus estabelece ali um padrão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, a cada dia eu vou ter uma motivação para buscar a Deus. A cada dia eu vou ter uma motivação para depender do Senhor. Porque a bênção dele, ela não virá toda de uma vez, num único instante, não, meu querido. Ela é paulatina, ela vem a cada dia, ela vem a cada momento, ou seja, é aquela lei da dependência. É você depender de Deus, é você confiar em Deus. É o homem, na verdade, que todo homem deseja, era ser dono do seu destino, poder controlar a sua vida e ter o domínio sobre os fatos que vêm sobre a sua vida, mas o homem não tem esse controle, esse domínio. Ele tem que aprender a confiar em um Deus supremo, um Deus criador, um Deus que tem planos, projetos e propósitos na vida de cada um. Então, meu amado,
este dia Deus preparou para você e Ele há de suprir todas as suas necessidades. Ele pode não suprir todas as suas vontades, porque nós temos que aprender a diferenciar o que é necessidade e o que é vontade. Se Deus fosse atender todas as minhas vontades, ou a sua vontade, nunca iria faltar a picanha no almoço, o contrafilé na janta, no final de semana, o dinheiro para ir na churrascaria. Nunca faltaria o dinheiro para colocar o combustível no seu veículo. Não faltaria, meu amado, o dinheiro, minha irmã, para você ir naquele salão de beleza, dar um tapa no cabelo e ajeitar o visual. Não faltaria dinheiro para comprar o iPhone ou tablet, um notebook e a televisão de 52 polegadas. Então, meu querido, nós temos que saber o que é necessidade e o que é vontade. Deus, quando envia o corvo para alimentar o profeta Elias, meu amado, o corvo não levou picanha, o corvo não levou salmão, o corvo não levou caviar, o corvo não levou as comidas mais deliciosas daquela época, meu querido. Sabe o que o corvo levou? Pão e carne. Deus poderia ter mandado outra coisa? Poderia colocado um banquete diante dele. Não é o que diz o salmista? Coloca um banquete perante os meus inimigos, mas Deus mandou o necessário. Esse é o Deus que supre necessidades. Ele pode não fazer todas as suas vontades, mas Ele suprirá as suas necessidades. Amém, meu querido? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É porque se Ele nos der tudo de uma vez, meu irmão, tem muita gente que vai picar o pé no balde e vai acabar se afastando de Deus, meu querido. Quantas pessoas já estiveram no nosso meio, que chegaram na casa do Senhor, quebrado, falido, sem futuro, sem nenhuma perspectiva profissional, e Deus, o Evangelho entrou, transformou a história, alargou-lhe os horizontes, a pessoa prosperou, foi abençoado, e depois de abençoado, o que ele fez? Picou o pé no balde, afastou do Evangelho e está lá hoje rico, com dinheiro, com bens e possessões, mas não sabe ele que é um pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Não sou eu quem afirmo isso. Essa é a mensagem que Jesus trouxe para a igreja mais rica daquela época, a igreja de Laodiceia, meu amado. Esse Deus, ele age sim na vida financeira, ele age na vida profissional, mas porém, meu amado, ele não faz tudo do dia para a noite. Ele vai moldando o caráter, ele vai transformando a nossa vida, porque ele sabe que nós somos pó e carne. O homem é vaidade. O homem, ele tem uma inclinação muito grande a se inclinar e enaltecer os seus feitos pessoais. Então Deus vai primeiro moldando, tem hora que Deus vai quebrando, quebra o tupete, quebra o orgulho, nos deixa somente às vezes na base do arroz e o feijão. Talvez estou falando para a pessoa que está na fase do fubá suado. Eu já comi fubá suado, meu querido. Já passei a fase da galinha. Quem lembra da fase da galinha? A fase do pé da galinha, não é a coxa, não é aí a asa, que são partes suculentas, ou o peito do bico, não. Eu já passei pela fase do pé do frango, meu querido, que não tinha dinheiro para comprar outra coisa do que ir lá no mercado municipal e comprar o pé de frango. Aí quem tá passando essa fase, eu vou dar a dica de como comprar pé de frango no mercado. Olha como que a coisa funciona. Você chega lá no mercado e pergunta para o rapaz: quanto é que está o quilo do peito de frango? Ele vai dizer R$10.
quanto que está o quilo de asa de frango? Ele vai dizer R$9. Quanto está o quilo de coxa e contracoxa? Ele vai dizer R$8 e você não tem esse dinheiro no bolso. O dinheiro está contado. É R$2, R$3 que você tem no bolso. Aí você vira pro rapaz que tá vendendo e fala: olha, eu ouvi dizer que o pé de frango, ele possui colágeno e é bom pra pele, é bom contra o envelhecimento, que dá mais elasticidade na pele. Faz o seguinte, eu vou investir na minha saúde. Me separe aí 3 quilos de pé de frango, porque tem muito colágeno no pé de frango. Meu amado, eu já passei por esta fase, viu? E se tiver que voltar, eu volto com a mesma alegria de servir o meu Senhor. Deus, ele supre necessidades. Pode não realizar todas as suas vontades. Pode não ter aí a televisão de 42 polegadas, meu querido. Pode não ter aí, meu querido, o carro 0 km. Pode não ter aquele dinheiro para fazer aquela plástica. As irmãs são tentadas hoje a fazer uma plástica aqui, dá uma esticada na barriga ali, levanta o para-choque traseiro, dá uma levantada no airbag frontal. As irmãs aí, se puder, tiver o seu alcance bem, né? Tem umas que tem uns pés de galinha aí cravados nos olhos, gostaria de dar uma esticada nesse trem. Então o homem, ele não há limites para a sua necessidade, para os seus desejos, meu querido. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, este permanece para sempre. Aquilo que eu desejo hoje, meu querido, daqui a 20 anos, já está velho, ultrapassado e obsoleto. Quem lembra daqueles celulares que vendiam antigamente? Aqueles parecia mais um telefone público, tão grande que era, né? Aquele que abria em 2 partes. Quem tinha um telefone daquele celular, tava na moda, tava bonito e era caro, aqueles Ericsson, né? Ou aqueles antigão. Abria um negócio daquele no meio da rua, não tava nem recebendo ligação. Mas quem via alguém com um telefone daquele, tava abafando, tava na moda, era sonho de consumo. Hoje aquilo é relíquia. Hoje as pessoas querem iPhone de R$1.700, R$2.300. Meu amado, isso tudo é ilusório, isso tudo é passageiro. O que importa, meu amado, não é que todos os seus desejos sejam realizados. O que importa é que você permaneça no Senhor. Seja fiel ao Senhor em todo tempo e em todo momento. Seja fiel a Deus no pouco, no seu dízimo, na sua oferta, na sua dedicação, no seu zelo, no seu compromisso com Ele. Nós não podemos basear nossa relação com Deus numa relação de troca. Eu faço isso e Deus me dá aquilo. Eu vou orar durante tanto tempo e vou determinar e Deus vai ter que me abençoar. A nossa relação com Deus, ela não pode ser uma relação mercantilista, baseada na troca. Eu te dou e tu me dás. Eu vou orar, te adorar, porque o Senhor precisa da minha adoração, e em contrapartida o Senhor vai me abençoar. Meu irmão, a relação não é essa não, meu querido. A relação não é essa não. O fundador do cristianismo diz, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sabe o que é negar a si mesmo? É abrir mão das suas vontades, é abrir mão dos seus desejos, é abrir mão talvez das suas prioridades, é abrir mão do conforto, é sair da zona de segurança. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Olha, meu amado, ele diz, não basta apenas negar a si mesmo. Temos uma cruz para ser carregada, meu querido. Tome a sua cruz e siga-me. Olha, meu amado, essa mensagem não dá ibope, não. A turma da teologia da prosperidade não prega isso de jeito nenhum. Eles pregam somente as partes do filé mignon.
eles pegam a parte só mesmo da picanha. Eles pegam só as partes gostosas da Bíblia. E virão sobre ti, te alcançarão. Estarás por cima e nunca estarás por baixo. Emprestarás a muitos e jamais tomarás emprestado. Quem não gosta de ouvir isso, hein, meu querido? E a caixinha da promessa? Caixinha da promessa só tem bênção, meu querido. Mas o cristianismo, meu querido, é o cristianismo da cruz. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E eu não quero dizer que nós somos masoquistas, que a gente gosta de sofrer. Não, o cristão ele não gosta de sofrer, mas ele entende que muitas vezes o propósito de Deus e a chamada de Deus para a sua vida passa por momentos de sofrimento, passa por momentos de aperto, passa por momentos de dificuldade. Ele não prometeu aqui um mar de rosa, ele disse: no mundo tereis luta e aflição, mas tem de bom ânimo, meu amado, tem de bom ânimo. Vamos levantar a moral nesta manhã, vamos levantar a cabeça. Se não tá dando para tomar o café hoje, meu querido, quantos cafés você já tomou na sua vida? Se não tem o pão hoje, o pãozinho francês, quantos pães você já comeu até hoje? Meu amado, vamos prosseguir. O que desejamos hoje, que é importante hoje para nós, pode ser algo obsoleto, ultrapassado no dia de amanhã. Vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar o Espírito de Deus, vamos buscar ter vida santa com Deus, porque todos aqueles que buscaram esses tesouros do reino dos céus, amado, esses tesouros, essa riqueza espiritual, jamais se arrependeram, jamais ficaram esquecidos. Por isso que a Bíblia fala da galeria dos heróis da fé. A galeria dos heróis da fé foram homens que foram perseguidos, mortos, torturados, foram homens desprezados, foram homens às vezes tidos como miseráveis no seu tempo, mas foram homens que foram heróis. A Bíblia mostra ali um escrito da galeria dos heróis da fé, aqueles que da fraqueza tiraram força, aqueles que das dificuldades enxergaram oportunidades, aqueles que não se curvaram diante do sistema reinante na sua época, mas que tinham a firmeza, tinham a convicção da sua vocação e da sua chamada. É isso que nós estamos precisando, meu amado. Aí não importa se você tem dinheiro ou se você não tem, não importa se você anda de carro 0 km ou se você anda de bicicleta, porque o seu coração não está atrelado e apegado a essas coisas transitórias, efêmeras, meu querido. O seu coração está firmado no Senhor, o seu coração é de Deus. E se você estiver sendo abençoado hoje, amém. Mas se você não estiver tendo as suas necessidades e as suas vontades todas realizadas, você vai continuar firme no seu propósito. É o que nos diz o profeta Abacuque, meu amado. Ainda que a vide não floresça, ainda que o animal seja roubado, ainda que me falte tudo e eu venha perder tudo, nada eu venha ter, ainda assim eu me alegrarei e me exaltarei no Deus da minha salvação. Programa Voz das Assembleias de Deus está no ar, meu amado. Eu quero mandar um abraço todo especial para os amados ouvintes da igreja em Era Nova. Os irmãos abençoados, eles não esquecem de ligar. O irmão Reinaldo me ligou, meu querido. Um abraço para você. Eu fiz uma chamada ontem no programa e ele atendeu. Agora, cadê o resto dos irmãos aí? Meu presbítero Marcos, querido, pega esse telefone, tira esse escorpião que tá no teu bolso aí, liga pra mim, meu amado. A irmã Conceição, cadê você, irmã Conceição? Eu quero ouvir a sua voz. A irmã Ildelme, o irmão Sebastião, nosso açougueiro. Olha, são tantas pessoas. A irmã Auxiliadora, lá de Alpercata.
A irmã Keina e o seu esposo, cadê vocês, gente? Eu quero ouvir a voz de vocês. Eu louvo a Deus, tem muita gente aí orando, muita gente intercedendo por esse programa. E é por isso, meu amado, que Deus está fazendo esta obra crescer, esta mensagem alcançar corações. Lá na internet, muitas pessoas estão mandando pedidos ali de amizade de Facebook. Eu só tomo cuidado de saber qual é a intenção do pedido. Quem mandar um pedido, fala: olha, eu ouvi a programação e gostaria que me adicionasse aí, porque a gente não sabe quem é quem. Vai que aparece uma sirigaita meio assanhada, achando que o negão aqui tá livre, disponível. Tá não, meu amado. Eu sou casado, tenho 2 filhos, sou apaixonado com a minha esposa e com a minha família, meu querido. Sou apaixonado com o meu Jesus e com a igreja que eu sirvo. Então explica pra mim por que tá mandando pedido. Mas glória a Deus que até agora todos os pedidos foram de irmãos em Cristo, de pessoas que estão aí sintonizados nas ondas da rádio, ligado nesta programação, que está sendo uma bênção para mim e para você. Tem vezes que Deus manda filé mignon, tem vezes que Ele manda carqueja e tem vezes que Ele manda chicote. Mas nós somos daquele que a gente não arreda o pé. Vem o que vier, nós estamos prontos para receber de Deus. Não podemos receber somente coisas. Eis que falo contigo, meu servo. Vou te abençoar, vou te prosperar, vou endireitar as tuas veredas, nenhum inimigo ficará de pé diante de ti. Tem vezes que Deus fala isso, mas tem vezes que Deus traz mensagem dura, meu querido. Tem vezes que o trem é amargo igual fel, igual chá de jurubeba com carqueja. Mas a gente tem que ouvir aquilo que Ele deseja falar, porque aquilo que eu quero ouvir vai massagear apenas o meu ego. E o que Deus quer falar é aquilo que vai curar e sarar a minha alma, a sua alma, meu querido. E o nosso compromisso aqui, os irmãos ouvintes aí, antenados, sintonizados, já sabem. O nosso compromisso aqui é com a palavra do nosso Deus. E aquilo que Ele colocar nos meus lábios para falar, eu falarei, meu querido. E muitas vezes eu já falei aqui que eu já tomei uma chicotada de Deus daquela boa, mas tô sarado, não morri, tô vivo. Amém, querido? Vamos lá, dar continuidade àquele tema que Deus ainda continua colocando no meu coração. O Deus que estabelece limites. Amém, meu querido? E o texto para nossa meditação encontra-se no livro de Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre toda a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém. Oh, glória a Deus por esta palavra linda, maravilhosa. Meu amado, nesse texto da Bíblia, nós podemos confiar, nós podemos acreditar. Quem escreveu esse texto recebeu de Deus uma revelação, recebeu de Deus uma inspiração para trazer o relato de fatos que ocorreram antes mesmo da sua existência. Acreditamos que esse texto foi escrito por Moisés, o livro de Gênesis, e ele mesmo não presenciou, ele não foi testemunha ocular deste episódio e de tantos outros que Moisés narra acerca no livro do Gênesis. Porém,
ele recebeu de Deus e acreditamos, nisso eu acredito. Muitos morreram acreditando nisso, de que Moisés fora inspirado por Deus. Mas muitos também já morreram não acreditando nesta verdade. Eu quero lhe dizer, ninguém que morreu um dia se arrependeu na hora da morte por ter acreditado na Bíblia, na palavra de Deus. Mas há inúmeros relatos de pessoas na hora da morte arrepender-se de não ter obedecido e crido na palavra do Deus poderoso. E sobre esta palavra é que nós queremos estabelecer a mensagem de Deus nesta manhã. Observa que o texto da palavra nos afirma que Deus olhou para a terra e viu que o intento do coração do homem, todos os seus pensamentos, tudo era má, a corrupção, ela se espalhou sobre a face da terra. O gênero humano se corrompeu por completo. E Deus, quando Moisés escreve, dizendo que se arrependeu Deus de ter feito o homem, eu tenho que compreender, entender, que ele está falando numa linguagem do homem, para que o homem possa entender qual era o sentimento de Deus naquele momento. Não era aquele arrependimento como o meu e como o seu, porque se nós cremos que esse Deus é onisciente, ele tem um conhecimento prévio, porque a Bíblia lá em Isaías fala que ele anuncia o futuro desde o começo, ou seja, ele anuncia o fim antes mesmo do começo, meu querido. Esse Deus passado, presente e futuro, para ele é a mesma coisa. Ele me vê agora, mas ele me vê daqui também há 15 anos e 20 anos. Um Deus que tem um conhecimento prévio e onisciente, ele nunca vai ficar arrependido, porque como ele vai se arrepender se ele sabe de antemão o que vai acontecer logo adiante? Quando o escritor Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fala que Deus se arrependeu e que pesou-lhe o coração, ele está querendo expressar o sentimento de Deus. Ele estava querendo expressar numa linguagem para que eu e você pudéssemos compreender as razões pelas quais Deus trouxe o dilúvio sobre a face da terra. Deus olhou para a terra e viu que todo o seu gênero humano havia se corrompido. E Deus decidiu fazer o quê? Aniquilar, acabar com o homem. Mas veja só, vamos analisar o texto. Será que ele queria de fato acabar com todo o gênero humano, com todas as espécies e dar um fim em tudo? Não, meu amado, porque a Bíblia afirma que Deus achou graça em Noé. Deus achou graça em Noé. Então Deus estava apontando que ele estaria dando um novo começo, um recomeço para o gênero humano. Deus escolhe um homem, Noé, com a sua família, para através de Noé, ele dá prosseguimento ao seu projeto. Lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, a palavra do Senhor, a profecia que já saíra de lá, da boca do Senhor, que da semente da mulher, ou seja, da barriga da mulher, um descendente da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente. Ele estava falando numa linguagem, numa profecia, referindo-se a Cristo, esmagando o diabo e o vencendo na cruz do Calvário, meu amado. Deus, ele nunca teve a intenção de aniquilar o ser humano por completo. Ele fez ali um recomeço, uma nova história, porque ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Se Deus tivesse aniquilado por completo o gênero humano, aquela profecia não iria se cumprir. E Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas no que eu vejo ali é Deus estabelecendo limites na maldade humana. É Deus estabelecendo limites na corrupção do homem. O gênero humano se corrompeu. A maldade, o homicídio, abuso sexual, a imoralidade,
a lascívia e tantos outros males já reinavam e imperavam sobre a face da terra. O homem se inclinava somente para aquilo que era mal, se envolviam com idolatria, com seus deuses, se envolviam com demônios, com feitiçaria, com ocultismo e cultos macabros. Então chegou o momento agora de Deus dar um ponto final, um basta naquela situação, porque o nosso Deus, esse Deus, é um Deus que estabelece limites. Ele vai dando chance, ele vai dando oportunidade, ele vai estendendo a sua graça, ele vai estendendo a sua misericórdia, a sua compaixão, mas esse Deus também é um Deus de justiça, meu amado. O mesmo Deus de amor que se revela Deus de amor para Noé, porque Deus achou graça em Noé, é o mesmo Deus que se manifesta como Deus de juízo, condenando o resto dos homens sobre a face da terra nos dias de Noé. Eu fico a imaginar aquele povo que Jesus fala que nos dias de Noé o povo comia e bebia, casavam-se e davam em casamento. Aquele povo não tinha problema financeiro, era um povo que vivia de um momento financeiro com estabilidade, porque casamento envolve despesa. As despesas deles nunca estavam vazias e nem por isso Deus estava aprovando a conduta daquela geração. Meu amado, é um grande perigo quando eu sou abençoado, você é abençoado financeiramente, nos seus projetos, nas suas realizações, ou até mesmo um homem ímpio, e a gente toma aquilo como um referencial de espiritualidade. Não significa que Deus esteja aprovando a conduta da pessoa. A bênção de Deus é uma coisa, a salvação é outra coisa, meu amado. Deus não estava aprovando a conduta. Quem sabe no dia do dilúvio estava tendo um casamento em andamento, um casamento, festa, farra, bebedeira, orgia e a maldade imperando no coração do homem. E agora, meu amado, vem o dilúvio. No meio do casamento, talvez o dilúvio venha, aquelas águas começam e a princípio achavam que era algo sem muita relevância, sem muita importância. O que eu quero destacar e chamar a atenção, que esse Deus, ele estabelece limite no dia do dilúvio, meu amado. Quando começou o dilúvio, foram 40 dias e 40 noites de chuva. Quando a chuva começou, talvez ninguém tenha percebido, dado relevância e importância. Quando a chuva começa, mas quando a chuva começa e não para, e começa agora a inundar as casas, começa agora a transbordar os rios, e começa a tomar conta dos montes, invadir as aldeias, aquelas pessoas perceberam agora que a palavra que Noé trazia era inspirada por Deus. A mensagem de Noé era autêntica e verdadeira, e foi um desespero só. Eu fico imaginando gente subindo na árvore, mas a árvore ficou debaixo d'água. Gente subindo no telhado da casa, mas o telhado também foi coberto pela água. Gente subindo para o alto dos montes e a água subindo, não dava mais tempo. Todo o gênero estava condenado, meu querido. E estava somente Noé com toda a sua família em segurança dentro da arca. Eu quero dizer, meu querido, que hoje a arca, ela representa a igreja. A igreja é o lugar de segurança. A igreja é o lugar onde nós estamos protegidos, na presença de Deus. Agora, não adianta você estar na igreja e a igreja, a palavra de Deus, não está dentro do seu coração. Não adianta você estar no meio do evangelho, mas o evangelho não está dentro de você. Não adianta você ficar igual aquele rapaz chamado Eutico, que ficou na janela da igreja, olhando o discurso de Paulo e olhando o que acontecia lá fora. Ele ouvia o que Paulo dizia, mas ele ouvia também o que acontecia lá fora. Um rapaz indefinido, ele cai e bate morto lá fora. Meu amado, a igreja é o lugar mais seguro para levarmos a nossa família. Noé entra com a sua família na arca de Deus. A arca de Deus representa a segurança. A arca de Deus representa a fidelidade de um Deus que cumpre a sua palavra. Um Deus de amor, mas é também um Deus de justiça. Um Deus que estabelece padrões. Um Deus que estabelece limites. O homem
ele não é livre para fazer tudo o que quer. Há um padrão estabelecido por Deus, mas todavia, Deus lhe deu livre-arbítrio. Obedeça se quiser, meu querido. Você não é obrigado a acreditar, você não é obrigado a obedecer, e é por isso que existem pessoas que creem e pessoas que não creem. É por isso que existem pessoas que obedecem e pessoas que não obedecem. É por isso que existem pessoas que temem a palavra e existem pessoas que zombam da palavra. Mas só tem uma coisa, meu querido: a justiça de Deus virá, não tardará e não falhará. Esse Deus é um Deus que zela sobre a sua palavra, ele vela sobre ela para cumprir. Nenhuma profecia, meu amado, vai ficar sem cumprimento, ele vai cumprir todas. E Deus estabelece um limite no gênero humano. Olha, foi uma solução drástica que Deus tomou para acabar com a maldade. Eu fico imaginando, se Deus não tivesse tomado esta atitude de destruir o gênero humano, o homem mesmo já teria se matado, já teria se acabado. O homem mesmo teria destruído o homem, não precisava de Deus não, meu querido. A maldade estava reinando sobre a face da terra e Deus preserva uma família para ter um novo recomeço. Para uma família, ele se revela o Deus de amor, o Deus de misericórdia, mas para os demais e os restantes, ele se revela um Deus poderoso, um Deus de justiça, um Deus que não perdoa pecados que não são confessados. Hoje, nós estamos aí, a igreja do Senhor, como Noé, pregando a mensagem, anunciando o evangelho, falando de um Deus que estabelece padrão, de um Deus que estabelece limites. A sociedade é permissiva, estão querendo enfiar tudo em cima da gente, estão querendo amordaçar a igreja, estão querendo impor que os nossos pastores venham realizar determinados casamentos que a palavra de Deus condena, mas a igreja prossegue na sua marcha anunciando que o juízo virá. Deus ainda virá para julgar homens e mulheres, grandes e pequenos. Para muitos ele se revelará e conhecerá o Deus da misericórdia, o Deus da salvação, para aqueles que estiverem no lugar da segurança, para aqueles que amam a palavra de Deus, para aqueles que obedecem os teus estatutos, para aqueles que obedecem e respeitam os limites pré-estabelecidos por Deus para o gênero humano, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é saúde, ela é paz, ela é alegria, meu querido. Mas a palavra de Deus, meu amado, também nos afirma: coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva. Então, meu amado, este Deus é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça. É um Deus que criou o céu, mas é um Deus que também fala do inferno. É um Deus que salva a família de Noé, mas é um Deus que condena toda uma geração. É um Deus que opera milagres, sinais e prodígios, mas é um Deus que manda fogo do céu e mata, consome e destrói com fogo. É por isso que a palavra de Deus nos afirma que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, meu querido. O melhor lugar para se estar é nas mãos de Deus, mas as mãos protetoras, as mãos que consolam, as mãos que fortalecem, as mãos que enxugam as lágrimas, as mãos que nos sustentam, a mão que nos protege. Mas essa mesma mão, a Bíblia afirma, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Fala da mão de justiça, do braço forte, o Deus que estabelece o seu juízo. Este é o Deus da Bíblia, ele é o Deus de amor. Esse Deus não é um Deus bobo, não é um Deus caduco, velho, ultrapassado, não é um Deus mané, não é um Deus otário, não é um Deus que no final vai salvar todo mundo porque ele é de amor. Ele é um Deus que estabelece limites, é um Deus que estabelece padrão para o comportamento do gênero humano, tudo visando o bem-estar do homem, a alegria do homem, a felicidade do homem. Este Deus, ele é santo, ele é
puro, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é grandioso, majestoso, sublime, excelso, amado, desejado das nações. As nações clamam por um Salvador, as nações clamam por alguém que venha resolver os problemas de ordem política, os problemas de ordem econômica, o problema da violência, as injustiças sociais. Os sociólogos quebram a cabeça tentando encontrar um padrão de sociedade perfeita, mas não conseguem. Os psicólogos tentam de todas as formas encontrar uma forma de entender e compreender a psique humana, a alma humana, tenta traçar estudos, experimentos, tentam traçar teorias para estabelecer a comunhão e a paz do homem, mas não é possível. Os cientistas tentam de todas as formas, fórmulas científicas que venham descobrir como prolongar os anos de vida do homem, como prolongar os anos de vida do homem, meu amado, e não conseguem, porque no desejo da ciência é fazer este homem um homem eterno. Os cosméticos de beleza que muitas pessoas usam, que tentam te cobrir as rugas, os pés de galinha, promete rejuvenescimento da pele, não consegue impedir o peso do envelhecimento e o tempo. Meu amado, o homem tenta fugir do juízo de Deus, do juízo que está por vir, e a igreja está anunciando, a igreja está falando, a sociedade muda de pensamento. Os homens, já houve um momento na história em que apregoavam e diziam que Deus morreu, não existe mais Deus, é a era somente do saber, é a era da razão, é a era da ciência, é a era do conhecimento. Quiseram tirar Deus do centro, quiseram tirar Deus do controle do universo e desejaram e cantaram colocar a ciência e a razão no lugar. Mas, meu amado, eu fico olhando, Deus olha do alto do céu e deve estar rindo dessa situação. Talvez Deus fique rindo da situação, um ser miserável que não consegue resolver nem as suas questões pessoais, querer matar Deus e tirar Deus da mente e do coração do ser humano. Meu amado, esse Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus que há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu creio nesta palavra, levo a minha vida pautada nos princípios da palavra de Deus. Nesta sociedade, tudo é negociado, tudo é comprado. Lá em Brasília, então, nós vemos aí que tudo é negociado. Quem comete crimes aí que rouba milhões e milhões não vai pra cadeia não, porque suborna, mudam as leis, distorcem as leis, compram ministros, mudam tudo o que está prescrito na lei e escapam ilesos e riem ainda da sociedade. Mas desse juízo de Deus, ninguém vai corromper o Senhor. Ele não aceita suborno, ele não aceita propina, ele não tem quem lhe pague mensalão, não tem quem lhe mude os seus juízos. Sabe por quê? Porque ele é justo, ele é perfeito, ele é verdadeiro e ele virá para julgar grandes e pequenos. Meu amado, escolhe de que lado você deseja estar. Se você está na casa de Deus, santifique a tua vida, seja mais santo, seja mais separado, consagrado e dedicado a esse Deus. Mas se você está em cima do muro, meu querido, se você está com um pé lá, um outro cá, então vai para o lado de lá de uma vez, curte tudo que a sua carne deseja, porque ao findar desta história, o que você deseja nesta vida, você vai ter na eternidade. Quem deseja a palavra de Deus, quem deseja uma vida separada, santa e adora a Deus nesta vida, ele continuará a adorá-lo na eternidade. Quem deseja a carne, quem deseja a paixão, a lascívia, os homens inflamados nos seus desejos, homens com homens, mulheres com mulheres, como está escrito lá no livro de Romanos, até as mulheres deixaram o costume natural, se inflamando nas suas paixões. Escolhe hoje de que lado que você deseja estar,
porque estamos vivendo o momento da escolha, e Deus espera que o homem se posicione para depois ele estabelecer o juízo. Ou é tempo de mudar, é tempo de arrepender. A mensagem de Deus é uma mensagem para arrependimento, é uma mensagem de advertência. E hoje, meu amado, Deus fala ao teu coração. Se esta palavra chegou ao teu coração e arde o teu peito, queima a tua alma, meu irmão, vamos fazer um exame de nós mesmos. Sabe por quê? A palavra de Deus nos afirma que o juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. E o texto nos afirma que achou Deus graça em Noé. Deus achou graça em Noé, porque o comportamento de Noé era diferente do comportamento da sociedade daquela época. Aquilo que a sociedade abraçava e tinha como a coisa mais normal, para o irmão Noé era uma aberração, para o irmão Noé era uma vergonha. Noé era taxado de careta, era taxado de cafona, era taxado de bobo, porque ele não participava das orgias, ele era fiel à sua esposa, ele era um pai dedicado, um chefe de família dedicado. E hoje o que nós vemos, casamento, pra que ser fiel à minha esposa? Eu posso casar com ela, colocar uma aliança e no sábado, durante a semana, eu cair na farra, na balada e provar várias outras mulheres e ter várias mulheres. Sexo? Olha, eu posso fazer sexo à vontade, não precisa de compromisso, não precisa de responsabilidade. Há aqueles que dizem que Deus fez dois sexos, o masculino e o feminino, e que podemos escolher qual deles que nós desejamos, e para outros pode escolher os dois, porque ele gosta dos dois. Meu amado, este Deus, ele estabelece limites, ele estabelece padrão. Faça a sua escolha, escolhe que vida que você quer hoje, meu querido, porque aquilo que você deseja hoje, você vai ter na eternidade. Aquilo que plantamos nesta vida, colheremos na eternidade com Deus. Você pode querer mudar as leis, a sociedade mudar de filosofia, de pensamento, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Noé se destacou no meio de uma sociedade, de uma geração corrupta, onde o gênero humano se corrompera por completo. E eu louvo a Deus que há muitos que estão ouvindo esta mensagem, que o coração queima, o coração arde de desejo de ser mais santo, de ser mais consagrado, mais separado para o Senhor. Somos tentados. Eu estou falando para homens que são casados, que servem a Deus e que sofrem tentação. Meu amado, sofrer tentação não é pecado. O pecado é você ceder à tentação, você dar lugar ao pecado na sua vida. Vamos resistir ao pecado como valentes guerreiros e soldados, porque o Espírito de Deus, ele nos fortalece. Vamos viver um padrão de vida diferente. Este mundo pode não aceitar a mensagem do Calvário, esse mundo pode não aceitar a mensagem da cruz, este mundo pode não aceitar o evangelho da salvação, mas só tem uma coisa: eles têm que olhar para a minha vida, para a sua vida, olhar para a igreja e ver que a igreja vive um padrão diferente, ela age diferente, o seu viver é diferente, porque vivemos segundo os princípios pré-estabelecidos da palavra de Deus. Temos um padrão a ser seguido, meu querido. O padrão estabelecido não é a Constituição do Brasil, que por tantas vezes tem nos feito vergonha. Homens que estão legislando, que deveriam ser exemplos, causam vergonha, roubam, corrupção, falta de respeito com a pessoa, com o cidadão que o colocou lá. Mas o que rege a nossa vida, meu querido, não são as ideologias de homens que se acham donos do saber, donos da verdade, que detêm às vezes a ciência e quer estabelecer o padrão de conduta, o padrão de moral a partir de valores racionais que eles querem impor, querendo amordaçar-nos. Não, meu amado, o valor, aquilo que rege a nossa vida, aquilo que orienta a nossa vida é a Bíblia, é a palavra de Deus. Eles podem não crer nesta palavra, mas eles vão olhar para nós e vamos ver que o nosso viver é diferente, porque o Deus que nós servimos é um Deus que estabelece limite, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que perdoa o pecado
pecador, mas é um Deus que traz fogo, juízo e sentença sobre a face da terra. E eu quero dizer, como eu já disse em outros programas, o inferno não é o pior lugar para o homem. O inferno não é o pior lugar. O inferno é apenas um lugar de transição. O inferno é apenas a sala de espera. O inferno é apenas o lugar onde está sendo aguardado para o grande dia do juízo, em que serão todos lançados no lago de fogo eterno, preparado para o diabo e todos os seus anjos, meu amado. A Bíblia fala do fogo eterno, a Bíblia fala do lago de fogo que queima, o lago de fogo e enxofre, e para lá vai o diabo, seus demônios e todos aqueles que fazem a sua vontade. Meu amado, escolhe de que lado você deseja estar. Você que é ouvinte desse programa, que ainda não tomou a sua decisão, escolhe de que lado você quer estar. Não pode ficar em cima do muro. De repente você é um simpatizante, você gosta de ouvir o evangelho, você gosta de ouvir a mensagem, você gosta dos crentes, você gosta de às vezes até ir na igreja, você gosta de ouvir um hino, você gosta de ouvir uma mensagem, você gosta de ver até um DVD, mas até hoje você não tomou a sua decisão pessoal por aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Não vai entrar no céu simpatizante, não vai entrar no céu aquele que gosta de ouvir a mensagem, não vai entrar no céu aquele que gosta de cantar o nosso hino. No céu só entra lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. No céu só entra aqueles que conhecem o evangelho, vivem o evangelho, estão no evangelho e o evangelho está dentro dele. No céu só vai entrar os lavados, redimidos no sangue de Jesus. No céu só vai entrar aquele que é nova criatura. É o que Paulo nos afirma e nos escreve: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas, as práticas pecaminosas, as coisas erradas, as coisas que entristeciam a Deus ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. E eu glorifico a esse Deus com toda a minha força em plenos pulmões, porque hoje nós temos no nosso meio pessoas que roubavam e hoje não roubam mais, pessoas que adulteravam e hoje não adulteram mais, pessoas que eram dominadas pelo vício do álcool, pelo vício da droga, pelos vícios de todas as formas e hoje não é mais, é cheio do Espírito Santo, pessoas que viviam amaziada e hoje é esposa e é marido e tem uma família, pessoas que eram inflamados na sua paixão, homem com homem e mulher com mulher, mas um dia a mensagem do Calvário chegou ao teu coração e hoje ele é um homem segundo o propósito de Deus, é um homem à imagem do Criador, não é mais aquela imagem decaída, porque ele tem um Espírito de Deus na sua vida. Esse Deus é o Deus que leva a mensagem da salvação. Aquele que se arrepende e crê tem o seu nome escrito no livro da vida, mas aquele que não crê e continua na sua prática pecaminosa, este verá a sentença e o juízo deste Deus que é santo, esse Deus que é perfeito. Esse Deus, ele estabelece limites. Esse Deus, ele estabelece até onde o gênero humano pode ir, meu amado. Ele fez isso nos dias de Noé. Ele fez e continua fazendo. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele não destruiu o gênero humano por completo, sabe por quê? Lá em Gênesis 3,15 a profecia dizia: e da descendência da mulher surgirá um que esmagará a cabeça da serpente. Se ele tivesse destruído o gênero humano, essa profecia não poderia se cumprir. E meu amado, tudo que está escrito vai se cumprir, meu querido. Escolhe hoje aonde você quer estar. No mundo com seus prazeres, com as suas orgias, com o seu encantamento, com as suas falsas alegrias, ou na arca que é a segurança, é a igreja, é a presença de Deus.
Meu amado, estamos chegando já ao término. Olha, o horário já está findando e o Ricardo Pedrosa tem sido misericordioso com a gente aí. Ore pelo Ricardo Pedrosa e ter misericórdia da gente, porque às vezes a gente extrapola o tempo. Ontem eu não extrapolei não, viu, Pedrosa? Foi, exato, mas hoje eu acho que acabei estourando de novo, meu querido. Vai nos abençoando aí. Deus te dê em dobro, meu querido, aquilo que você tem feito pela obra de Deus. Vamos agora ao momento de oração e a bênção apostólica. Eterno Deus e glorioso Pai, nós queremos te agradecer por mais este programa, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Meu Deus, nós cremos na tua palavra. O Senhor trouxe o dilúvio, o Senhor trouxe o juízo sobre a face da terra. Eu não preciso da ciência comprovar aquilo que a tua Bíblia, a tua palavra já dizia. Eu não preciso da ciência para crer na tua palavra. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eu creio porque eu tenho teu Espírito. Eu creio porque o Senhor é um Deus vivo. Nós cremos, ó Pai, que tudo aconteceu conforme está escrito, e tudo há de acontecer conforme está escrito, e nós tomamos a nossa decisão de servir ao Senhor, de caminhar com o Senhor, de viver um padrão diferente, sermos santos, separados, diferente dessa sociedade, mas queremos pregar para este mundo, queremos testemunhar para este mundo, uma sociedade, meu Deus, libertina, uma sociedade corrompida, mas é uma sociedade que precisa ver, ouvir a mensagem do Senhor, que o Senhor transforma aquele que estava perdido, que o Senhor liberta aquele que estava preso no cárcere, condenado, o ladrão, o homicida, meu Deus, o homossexual, o adúltero. O Senhor liberta, o Senhor transforma, meu Deus, dá-nos vigor, saúde, unção e coragem para anunciarmos a mensagem do reino, a mensagem da salvação. Meu Deus, abençoa cada ouvinte desse programa, abençoe, meu Deus, cada ouvinte, cada família, cada marido, cada esposa. Estabeleça a paz dentro deste lar. Se tem alguém doente, enfermo, que o Senhor derrame agora da tua virtude, da tua unção e cura, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha abençoar poderosamente cada um daqueles que estão orando, que estão intercedendo, que estão acreditando no propósito desse programa. Senhor, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em o nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. A Assembleia de Deus chegou ao centenário.